A criança, quando a criança, ela é muito egoísta, muito egocêntrica, né? Então, ela tem muitas vontades, muitos desejos ali de serem atendidos, de ser atendido imediatamente, né? E mesmo que ela tenha uma infância perfeita, tudo aconteça, né, da melhor forma, ela sempre vai ter alguma questão que vai acontecer ali que vai gerar alguma dor, vai trazer algum impacto de dor nela, algum choque, porque ela vai ter esse desejo, essa necessidade não atendida, né? E então isso é inevitável de acontecer. E quando isso acontece, o mundo, a vida da criança, né? Tudo é muito grande para ela. Tudo. Olha quem está entrando aí, Ticanachi. Ele entra só para fazer graça. Ele já entra e sai. Então, o mundo da criança tudo é muito grande para ela, né? Os pais são o pai e a mãe é o mundo inteiro dela, né? Os irmãos ali, o núcleo familiar dela, a vida dela é toda aquela ali. E as emoções que ela sente também são muito fortes para ela, para o sistema dela. Então, o que acontece? O nosso corpo, a nossa psique tem um mecanismo já automático, né, de defesa, que é sentir o choque de dor, então ela pega um pouco da nossa energia vital, né, que é a energia do universo que faz tudo fluir, né, a energia da vida mesmo, pega um pouco dessa energia vital e amortece a dor para que ela consiga suportar, né? E nesse amortecimento, uma parte dessa dor vai ser congelada e vai para o inconsciente. A gente chama de congelado, né? Que realmente ela tem até às vezes um aspecto gelado mesmo. Mas fica assim cristalizado no nosso inconsciente, guardadinho ali, para quando a gente tiver o intelecto formado, né? Quando a gente está mais na vida adulta, a gente possa ir lá resgatar aquela carga para resolver. E a vida, ela vai dar um jeito de você olhar para aquilo lá. Por quê? Porque ela vai atrair situações que vão tocar aquela dor o tempo todo, de forma repetida, para que você olhe para aquilo. Então, isso não vai ficar esquecido. Então, tem toda uma perfeição do sistema por trás, né? Bom, mas na hora que tem esse amortecimento, acontece um casamento ali. Um casamento da energia vital com a dor, com o sofrimento. E é aqui que nasce o que nós chamamos de prazer negativo, né? Porque a gente sente prazer na dor. Só que esse prazer, ele fica no inconsciente, então a gente não percebe, né? Às vezes, se a gente fizer algum questionamento, a gente pode até ter uma leve noção ali, mas assim, a consciência mesmo, né, de saber, de ter certeza, de perceber as coisas acontecendo, a gente não tem. Então fica tudo ali no inconsciente essa carga. Quer falar alguma coisa sobre isso, Zad? Sim. Complementando o que a Dani falou, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai alinhando com esse padrão. Então, o padrão negativo, ele começa a ser como se fosse um óculos na nossa vida. Então, a gente começa a enxergar por esse óculos, né? Como se fosse, a gente fala, né? Quando a gente tem os óculos cor-de-rosa, também existe esses óculos do prazer negativo. E como é que seria isso? Qualquer situação na nossa vida onde a gente vê que a gente tem a mesma atitude, o mesmo padrão. Então, por exemplo, questões, né, de relacionamento, né, Dani? Né, os padrões, né, de prazer negativo nos relacionamentos. Quando muitas vezes a gente se acha vítima, né, dentro da relação. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas a gente não para perceber qual é a nossa contribuição. Sendo que numa relação 50% é minha responsabilidade, 50% é responsabilidade do outro. Né? Eu faço 100% dos meus 50% e o outro faz 100% dos 50% dele. Então, é mais fácil eu não olhar para esse prazer, não olhar para esse meu vitimismo
e acusar o outro. Então, é bem um padrão que eu acho que todos nós conhecemos. Né, Dani? Exatamente. Essa questão da vítima, inclusive, ela traz muito prazer, né? Também se mantém no lugar de vítima para machucar o outro, para mostrar para o outro o quanto ele foi cruel, o quanto você está infeliz, né? O quanto você está machucado. Então, muitas vezes você ignora aquela sua força que dá para sair dali daquela situação, porque você está querendo infligir sofrimento no outro usando o seu próprio sofrimento. Então, esse perceber a culpa no outro, tentar que o outro se sinta culpado, isso dá muito prazer, é foco de muito prazer também. Não é? Outro padrão que é muito comum, quando a gente começa a descobrir, porque essa é a pior fase do autoconhecimento, quando a gente começa a descobrir que a gente tem prazer negativo, né? Ou tem um prazer associado à dor. Por exemplo, quando você tem no seu ambiente de trabalho, né, uma pessoa que você não gosta, e aí a pessoa, por exemplo, você tem uma discussão com ela, ou um desentendimento, e no dia seguinte essa pessoa aparece, vamos dizer, com gesso na perna. E aí você olha, você não fala nada, é uma coisa meio velada, uma coisa meio escondida, e aí você fala assim, para você, né, internamente, bem feito, mereceu. Exatamente. Né? Então, isso é ótimo com ele namorado, né? A gente está dando esses exemplos para vocês entenderem de forma prática, né, como a gente descobriu no nosso processo de autoconhecimento, que a gente veio da mesma linha, né, do patchwork, como a gente foi descobrindo no nosso processo evolutivo como é que a gente vibrava nesse prazer negativo. Exatamente. Então, assim, com ex-namorado é uma maravilha, né? Mal, assim, você fica bem feito, né? Quando uma pessoa, um amigo também, sei lá, que você rejeita, um amigo, amiga te rejeita, aí daqui a pouco você descobre que foi rejeitado também, dá aquele prazerzinho. Esse bem feito é um ótimo exemplo, Zad. Obrigada por ter trazido, porque quando você fala assim, bem feito, esse é um prazer negativo. Quer ver uma outra coisa, assim, uma coisa que eu observei em mim um dia, e eu acho que muita gente, pelo menos falar, pelo menos os brasileiros têm isso, né? É um prazer de ver uma tragédia, né? Tanto é que Amiga, as pessoas... sua internet está falhando. Tá, né? Tá cortando a sua fala. Oi? 6-2 para você. Nós duas ou só a Dani? Estou pedindo aqui para elas falarem se está cortando. Tá. Não. Tá? Fala aí Melhorou, né? Uhum. É que realmente eu troquei minha internet aqui, tá uma bosta, mas eu botei no 4G agora, vamos ver se melhora. Então, Agora melhorou. que bom. Porque eu troquei aqui minha rede, então deu uma travadinha, mas agora vamos lá, acho que vai dar. Então, assim, eu percebo, até por exemplo no grupo de WhatsApp do meu prédio, sabe? Pessoas mais antigas da minha família, assim, quantas pessoas gostam de assistir jornal e lá só fala tragédia, né? Eu ia no salão de beleza, eu detesto ir no salão de beleza fazer unha, porque lá sempre tem uma TV que só tá mostrando tragédia, né? E as pessoas têm um certo prazer em ver aquilo. E eu vou falar em causa própria, né? Porque uma vez, já faz muito tempo isso, mas uma vez eu percebi uma coisa muito estranha. Eu adorava ver porrada na rua. Isso me dava uma certa adrenalina, sabe? Eu acho que era meio quando eu era adolescente, tá, gente? Mas, assim, isso me dava uma certa adrenalina. E aí, um dia eu me questionei, o que é isso, né? E eu percebi que eu gostava de ver aquilo, sabe? Você já descobriu alguma coisa desse tipo aí, Zad?
Eu acho que mais era aquela vingancinha mesmo, né? Do bem feito. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que a gente fala até que aquela risadinha, né? Que a gente fala, né? Bem feito, você merece. E eu acho assim que quando a gente começa esse processo de ver esses defeitos, de ver esse prazer negativo, ele é muito difícil, né? Ele deixa a gente achando. A grande descoberta que eu fiz foi quando eu descobri que eu era uma farsa, né? Que a cara de boazinha, que a cara de menina paciente, era, na verdade, uma farsa. E a partir daí eu tive que começar a trabalhar para primeiro, né? Aí vocês devem estar se perguntando, o que é que a gente faz, né? Para começar a modificar, né? Isso. É você primeiro ter consciência. Se a gente está presente, consciente nas situações do dia a dia, né? O que acontece? Né? A gente não. Se, por exemplo, eu estou falando com você e não estou prestando atenção em você, eu não estou presente para descobrir o que aqui dentro está reverberando em mim dessa conversa, vamos dizer, né? Se a gente estivesse conversando sobre um assunto sobre homens, né? Que para a mulher sempre interessa muito. E a partir daí, se eu tiver presente, conforme o feedback que eu recebo, eu começo a ver como é que eu reajo a esse feedback. E aí eu começo a ver se aqui eu estou inteira presente. Então, um dos exercícios que a gente sempre aprendeu muito, né? É quando vem alguma coisa que incomoda a gente, que dá esse impacto emocional, esse desagrado, esse incômodo, esse fechamento, é a gente começar a nominar, né, Dani? Começar a dar nome. Né? O que eu estou sentindo? É o quê? É raiva, né? O que eu estou sentindo? É medo. Começa a conversar com esse sentimento, porque eu acho que ele direciona a gente. Ele começa a mostrar o que realmente está acontecendo. Porque às vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente muda o pensamento. Por que a gente foge de uma tristeza? Né? Por que eu fujo de uma tristeza? Por que eu estou triste? Porque é algo que não aconteceu do jeito que eu queria? Né? O que está me incomodando? Né? E a partir daí você vai começando a entender o seu padrão. Exatamente. Osade, eu vou voltar um pouquinho antes, né, da solução, só para trazer mais uns elementos, tá? O que acontece? Uma vez que fez esse casamento da energia vital, né, com esse mal, vamos chamar de mal, né? O mal, se ele não tivesse sempre casado com o prazer, com a energia vital, com esse prazer, ele não existiria na vida. O fato do mal se perpetuar tanto no universo é por conta desse casamento. Porque isso faz com que cause um vício, né? E você não consegue deixar. É muito parecido com a sensação de vício em drogas mesmo, né? Você sabe que aquilo lá está te destruindo, está fazendo mal, você sabe, você está destruído mesmo por dentro, fisicamente, emocionalmente, mas o prazer não te deixa sair dali. E é isso que faz a gente ficar recriando as nossas feridas. Então, que feridas são essas? Eu dei esse exemplo da criança, né? Mas a gente, quando uma coisa acontece na nossa vida, e geralmente elas acontecem mais até os 7 anos de idade, mas podem acontecer depois, né? Mas nesse período ela é bem crítico. As coisas que acontecem na nossa vida e que trazem uma reverberação emocional forte, uma carga difícil de lidar, a gente vai registrar um flash, como se fosse uma fotografia desse momento, e que a gente chama isso de imagem. Essa imagem é uma cena que ela pode ser pequena, pode ser só uma foto, pode ser um filmezinho pequenininho, né? Mas ela é dotada de informação, impressões, sensações, sentimentos, né? E fica tudo ali registrado. E quando a gente
cristaliza metade um pouco dessa dor, né? Um pouco, um tanto grande, todas essas informações ficam ali congeladas também. E aí o que acontece? As informações, tudo isso é energia, e toda energia é também informação, né? Eu estou usando aqui a explicação da física quântica. Toda energia tem informação. Por isso que, às vezes, tem pessoas mais sensíveis que sentem um campo e sabem entender o que está acontecendo ali. Porque, na verdade, está lendo as informações. Então, todo o nosso corpo, todo mundo é capaz de fazer essa leitura desde que vá tirando todos os bloqueios, né? Vai se sensibilizando mais. Então, essa informação que está ali dentro de você, ela está vibrando e está emanando isso para o universo. E o que vai acontecer? Você vai atrair exatamente essa informação, porque é um campo eletromagnético, é imã. Então, se você está ali vibrando... Vamos dar um exemplo prático, tá? Vamos supor uma cena drástica aqui, que assim, você era criança e você viu o seu pai batendo na sua mãe. Né? Então, ali você registrou um monte de informações e é ali também que nascem as crenças, né? Então, você pode pensar assim, os homens são violentos, você pode concluir a partir dessa situação, né? Os homens são violentos, as mulheres são indefesas, os homens machucam as mulheres. E se você guarda essa informação dentro de você, você vai emanar isso na sua vida e você vai atrair isso. Então, a probabilidade, por exemplo, de uma criança que vivenciou uma cena desse exemplo que eu dei, arrumar um marido que bate é muito grande. Por quê? Porque ela está vibrando e emanando essa informação no campo dela. Né? Então, assim, se você olhar, se você parar agora e pegar o seu relacionamento, né? Se você tem, ou então um último relacionamento, e comparar com o relacionamento da sua mãe, com seu pai, pode ser que você perceba muitas coisas que são muito parecidas. E por isso também, tem outras explicações, mas é por isso também, sabe? Porque você tem essas impressões. E aí, como isso tudo está casado com a sua energia vital, você precisa viver, né? A sua vida, a sua energia vital está sempre vibrando, então você fica recriando aquilo. E na psique tem também, na parte inconsciente, uma tentativa de recriar aquilo, mas para mudar o desfecho, né? Então, você, por exemplo, queria que essa cena não tivesse sido assim, que na verdade a sua mãe falasse, não, você não vai bater em mim, pronto, e acabou e não teve violência. Vamos supor que esse seria o desfecho ideal. Então, você fica recriando a situação para você fazer com que ela termine de uma forma diferente, né? E aí, nessa recriação, é onde cria o círculo vicioso. O círculo vicioso são várias etapas, né? Que você vai seguir e geralmente acaba tendo um padrão na nossa vida. São etapas que você segue fielmente para tentar um desfecho diferente, mas como você não tem consciência e não percebe que você está fazendo isso, você acaba errando nas escolhas na hora de fazer o desfecho diferente e você cai de novo, aí recomeça o ciclo. Por isso que a gente tem os padrões repetitivos na nossa vida. Por isso que você arruma um namorado, uma namorada, aí você tem aquele problema. Aí você termina, e você não tomou consciência do que era, qual a sua parte nisso, por que você atraiu aquilo. Aí você vai arrumar outra pessoa, putz, tem o mesmo problema. Pô, tá acontecendo a mesma dificuldade, né? É por conta disso, tá? É por conta de toda essa engrenagem. O assunto é bem profundo. Né, Zad? Quer adicionar algum comentário? Tem uma visão, né? Essa é a visão do patchwork, né? Com a visão da física quântica. E tem uma parte também da neurociência que explica isso muito bem. Como é que a gente registra essas informações no nosso cérebro? De que forma? Ou é por um trauma muito significativo, né? Por exemplo, uma violência muito forte, ou por repetição, sabe? Quando os pais, exatamente por eles terem tido uma educação, eles passam essa educação para frente, o que eles herdaram, eles passam. Então, ou por um trauma repetitivo, uma repetição, você é burro, você não dá conta, você não vai dar conta, você não vai ser nada na vida, isso vai fazendo com que haja um registro
né, no seu inconsciente, no seu sistema nervoso. E aí isso fica registrado. Essa informação fica registrada. E para que a gente consiga quebrar esse ciclo, a gente precisa o quê? Começar a ter consciência desse padrão. Então, para vocês entenderem, o cérebro registra ou por um impacto, né, por um desequilíbrio emocional muito forte, um assalto, um acidente, né, uma cena violenta muito forte, ou por padrão de repetição. Você fica escutando aquilo ali faz com que crie-se uma via neurológica, faça uma sinapse ali, cria-se uma via neurológica, e à medida que isso vai sendo repetitivo, esses padrões, essas crenças vão se repetindo, o que acontece? A via que era fininha, neurológica, ela começa o quê? A ganhar a bainha de mielina e fica muito forte. O exemplo que eu dou, que o pessoal, né, que a gente dá nos grupos de autoconhecimento, é como se a gente cria, é como se fosse aquele asfalto, né, aquela cidade de terra, aquela pista de terra, que a gente vai colocando primeiro aplanando, depois pondo cimento, depois põe a sinalização, depois põe a iluminação, daqui a pouco está até com o SAMU na sua via lá, neurológica, de tão rápida que ela fica. E o que vai acontecer? O processo de autoconhecimento é quando você começa a prestar atenção que você tem essa via, que você tem esse padrão, para daí você trazer para a consciência, porque segundo Jung, né, a gente só consegue modificar o que a gente traz para a consciência. Se não trouxer para a consciência, a gente fica, que nem a Dani falou, nesse ciclo vicioso, nessa repetição de padrão, para daí a gente poder trabalhar e ressignificar, ou seja, criar uma nova via, deixar, né, o emocional vir, acolher e ressignificar. Então, é um processo. Não é que nem internet 100 GB, que a gente consegue entender um problema e resolver ele automaticamente. Quanto tempo nós estamos aí nesse processo e ele só muda de forma, né? Eu falo, tira a pessoa, tira o sujeito, tira o CPF, que a questão é a mesma. E ela vai se repetir das milhares de formas diferentes. E aí vem a seguinte questão, né? Uma pessoa me perguntou, mas quanto sofrimento é necessário para sair dessa situação? Então, você tem duas formas de sair desse lugar, né? Uma, como a Zad falou, como citou Jung, que você só consegue mudar o que você sabe. Então, você pode fazer um trabalho voluntário de autoinvestigação, de autoconhecimento, e ir se aprofundando em você, terapia e tudo mais, ou pelo sofrimento, pela dor. Então, quanto mais você está tendo ali sofrimento e está tendo prazer. Isso. Você está tendo sofrimento e está tendo prazer, né? Você só vai querer sair desse lugar quando o sofrimento for maior do que o prazer e estiver cansada, já está insuportável, você está suficientemente cansado de repetir e de sofrer nessa mesma situação. Então, por isso, né? Isso, por exemplo, foi o que me levou há quase 9 anos atrás, a procurar a terapia pela primeira vez. Eu estava muito cansada de sofrer. E vou até dar aqui meu exemplo, tá, Zad? Que você foi falando dessa coisa da repetição e eu achei muito interessante. Eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou filha do meio. E o meu pai, desde pequena, ele ensinou tudo para minha irmã, né? Minha irmã mais velha e tal, ensinou tudo para minha irmã. Então, acho que para ele querer... E ela é um exemplo, assim, minha irmã é foda, assim, ela é boa em tudo que ela faz, né? Então, ela já era, desde pequenininha, muito boa. Então, meu pai, eu acho que para encurtar um caminho de não ter que ensinar tudo para mim também, ele falava assim, faz igual a Michele, faz igual a Michele, seja igual a Michele, olha para a Michele e faz igual a ela. Então, assim, não foi nenhuma violência que eu sofri, mas isso foi falado tantas vezes, e o que a minha criança entendeu? Que ser Dani não era bom, que eu tinha que ser Michele, né? Então, eu precisei ficar repetindo isso. Então, o que eu aprendi ali? A criança, ela sempre aprende também, né? Com todas... Criança é um bicho problemático, né? Então, ela aprende que
ela não vai olhar e falar assim, ter o discernimento de falar assim, não, meu pai não tem razão, né? Meu pai, ele devia estar me dando amor e tal, né? Ele vai pensar, se meu pai não me ama, é porque o problema está comigo. E aí isso foi se repetindo, e eu fui criando uma autorrejeição. Eu entendi que eu fui rejeitada e foi repetindo, e toda vez que isso acontecia novamente, fortalecia o sentimento de rejeição, que o que eu sou, meu pai não gostava do que eu era, que eu tinha que ser outra coisa, e foi repetindo, repetindo, repetindo. E aí, quando eu cheguei nesse nível aí de sofrimento, foi exatamente por causa da dor de rejeição, que eu estava conseguindo. Essa dor estava em todas as áreas da minha vida. Estava no trabalho, com o meu chefe, estava nos relacionamentos, estava com os amigos, estava com a família. Eu me sentia rejeitada de todos os cantos do mundo, né? E aí, para você limpar isso, né? Você primeiro tem que entender o que está acontecendo. O conhecimento é extremamente importante. Você tem que estudar para entender como é que funciona na sua cabeça, como é que funcionam as suas emoções. Se você não entender, pelo menos no meu caso, que sou uma pessoa muito racional, se eu não entender, se eu não entendesse, né, que hoje já é mais diferente, mas se eu não entendesse, eu não me permitia vivenciar a dor de forma consciente, como eu explico muito aqui no meu perfil. Como você deixar a dor passar por você. Eu jamais permitia. Por quê? Porque as defesas, elas são automáticas. Ela tá ali acontecendo, acontecendo, e você não sabe nem o que está acontecendo. Como você vai parar uma coisa que você não entende que está acontecendo, né? Então, assim, eu resolvi buscar ajuda e sair desse círculo de repetição porque o sofrimento estava muito maior do que o meu prazer. E aí eu comecei todo esse caminho de autoconhecimento por conta disso. Uma outra coisa, Zad, só emendando aqui o exemplo, né? Uma outra coisa que eu também entendi o seguinte, que o meu pai, ele precisava ser salvo, sabe? Eu pensava assim, se eu ajudar o meu pai, se eu resolver os problemas dele, ele vai me amar. E isso ficou registrado, e o que aconteceu? Eu passei muito tempo da minha vida atraindo namorados problemáticos porque eu queria salvar eles. Então, acontece muito isso também, né? Eu queria salvar, eu queria salvar. Então, assim, esse também era um círculo vicioso, um prazer negativo relacionado à dor, porque esses relacionamentos, eles eram muito dolorosos, eles eram desarmônicos, eles tinham muita briga, eles tinham muitos términos, muita rejeição também, né? Então, eu atraía tudo isso de forma compulsiva, né? Que é como a gente faz mesmo, tentando recriar a ferida infantil. E eu só consegui sair disso com muito trabalho de autoconhecimento, e até hoje eu trabalho ainda camadas bem sutis da rejeição. A gente fala que a dor a gente limpa em camadas como se fosse uma cebola. Primeiro a gente tira a camada de fora, depois mais uma camada, mais uma camada. Então a gente pensa assim, ufa, agora foi. Viu? Você sente até uma liberação quando você tira uma camada dessa, você pensa, agora acabou, né? Aí daqui a pouco vem mais uma camada. Até os caminhantes de autoconhecimento ficam desiludidos, falam assim, não, de novo isso, não aguento mais, e tem aquela impaciência, aquela pressa no resultado, né? Mas não tem como. Você tem que sofrer por paciência. Você tem que ir camada por camada. E quanto mais você vai chegando no miolo da cebola, né? Assim como a cebola mesmo, é mais concentrado. Então, quando você vai chegando naquele miolinho, a dor é mais forte, mas também ela é menor. Ela passa mais rápido. Você atravessa ela mais rápido. Te dou a palavra, Zad. É bem interessante quando a gente entende que a gente está sofrendo, né, de um processo de dor, né, ligado ao prazer negativo, porque a criança que nós éramos lá na infância, ela entendeu que se ela sofresse aquela dor de novo, ela não ia suportar a dor. Então, a gente criou o mecanismo de fugir da dor. Então, tudo que nos incomoda, qual é o nosso padrão? Ou a gente ignora, ou a gente rejeita, né? Por quê? Porque a criança, ela quer sempre ter o amor incondicional. Ela quer ser amada do jeito que ela quer, como ela quer, da forma que ela quer, a hora que ela quer, e não quer pagar o preço. Então, a gente vem carregando isso, né?
Muitas linhas falam que a gente ainda, nós somos adultos, mas nós temos muitas vezes, em muitas ocasiões, padrões emocionais infantis, né? Então a gente é um adulto como, né, idade, como vivência, e nós somos crianças emocionais, né? Então é muito importante a gente entender. E uma coisa que a gente percebe, né, como terapeutas, como nos processos de autoconhecimento, da gente também não ficar se recriminando muito, né? Quando a gente descobre um prazer negativo, a gente tem uma tendência a se crucificar, a se culpar, mas por que eu já tinha que ter entendido isso, né? Eu tinha que ter, né, absorvido isso. Não, né? Tudo bem. A gente fala que a experiência, toda experiência, ela é sagrada. O que a gente vai fazer com essa experiência, né, é que pode mudar os nossos padrões de comportamento. Então, viva a experiência, né? Tem uma pessoa que colocou aqui, né? É um investimento mesmo, com muita responsabilidade, né? A gente tem que investir, a gente tem que ser amoroso, porque quanto mais a gente cobra da gente, quanto mais a gente se rejeita, que nem a Dani, né? Que não conseguiu ter o amor do pai da forma que ela queria, mais a gente assume esse padrão de rejeição. Então a gente fala, eu abandono antes para não ser abandonada, eu rejeito antes para não ser rejeitada. Então é muito esse padrão que a gente tem que prestar atenção, né? Porque é um padrão que a gente vê caindo nele e a gente nem percebe. Às vezes a gente fica brava com as amigas quando elas vêm e dá uns tapas de luva na gente, né? Fala, ô, presta atenção, você não está vendo que você repete esse padrão sempre? Então, em vez de eu pegar essa experiência e rejeitar, eu vou pegar e falar, poxa vida, é verdade, né? E eu começo a fazer né, passar o filme ao contrário e voltando, e eu começo a ver que esse padrão realmente é o mesmo. Exatamente. A Júlia tinha escrito aqui um tempo atrás mas não existe algo funcional em recriar essas feridas, defesa, impulso para mudança. Aí eu acho que eu respondi, né, Júlia? Aquela coisa da gente tentar a gente tentar mudar a história, né? A gente tenta mudar a história, mas é de forma muito inconsciente. É muito importante a gente dizer que isso tudo é um padrão muito inconsciente, é uma camada muito profunda da psique, né? Não é uma coisa simples de você identificar. Eu gosto de ver, né? Eu tenho minha forma de ver as camadas de dentro da gente, né? De um padrão. Eu acho que todos os padrões, qualquer questão de sofrimento, ela segue muito esse padrão. Eu não consigo, não teve até hoje nenhum que eu não consegui encaixar nesse padrão. Então, assim, primeiro, lá no fundo, vamos começar por baixo, tá? Tem o ódio, né? Tem o mal, o ódio, e tem esse prazer em odiar. Só que isso é rejeitado, né? Também. E aí tem uma camada, eu tô falando a grosso modo, tá, gente? Porque tem subcamadas, tem umas coisas sutis aí no meio. Mas aí tem o ódio, e tem o prazer, e aí tem a dor. Em cima da dor, começam a ter aí infinitas camadas de defesa, quantas você quiser criar. Aí tem raiva, tem medo, tem... O que mais, Adi? Especialmente a raiva e o medo. Raiva, medo, tristeza, culpa, inveja, orgulho, obstinação, né? Então a gente tem várias, né? Que a gente fala que é as distorções, né? Isso. Então tudo isso são camadas, né? Para você chegar no prazer negativo, dá trabalho. Você tem que ir primeiro desconstruindo todas essas defesas, que nem o Azad falou sobre a boazinha que ela achou que era, né? Já começa ali pela máscara, né? A gente acredita que a gente é uma coisa e muitas vezes a gente nem se questiona o que tem por trás, né? Então, primeiro começa ali quebrando a máscara. Depois vai vendo medo, raiva, vai quebrando, vai quebrando. Aí você vai chegando na dor. Aí chegou na dor, depois ainda tem o prazer negativo, porque às vezes você chega na dor, mas você ainda continua recriando. Então, assim, para você sair do prazer negativo, quando você chegou nessa camada, para você sair desse prazer negativo, só tem um jeito, assim, você tem que tomar consciência
do quanto aquele prazer, aquela situação, ela está machucando você e os outros, sabe? Nem dá só para tomar consciência só no quanto você está machucando o outro também, porque você tá, né? Igual eu dei o exemplo da vítima. Mas, assim, tem que tomar consciência do quanto que aquilo está sendo ruim também para você, sabe? E só depois que você toma essa consciência que você tem que fazer o quê? Uma escolha consciente. Então, tudo é questão de vontade. As pessoas ficaram. As pessoas não, foi muito pouco, né? Mas teve um exemplo na semana passada que uma pessoa não gostou do meu post. Por quê? Porque aquilo lá era verdade, gente. Aquilo que está escrito lá é verdade. Quem está assistindo essa live vai entender que aquilo que está escrito lá é verdade. Mas é claro que ficou vago, né? Tinha muita margem para interpretação. Mas é isso. Então você sabe, no fim das contas, você sabe que se você quiser sair daquela situação, você consegue sair. Mas às vezes você não quer. Não quer mesmo. Você não quer, porque você tem um prazer ali envolvido nisso, né? E tem uma questão também bem interessante, por onde a gente leva, né, a distorção desse prazer negativo. Que muitas vezes a gente vê hoje, eu trabalho, né? Eu sou psicoterapeuta do Atma, Consciência e Tantra, então eu trabalho com essas questões da sexualidade, dou aula e tudo. E o que a gente observa muitas vezes, quando o cliente chega para a gente, são as distorções nesse prazer negativo. O que seria isso? São o que a gente hoje vê, né? Que são o sadomasoquismo, o masoquismo, ou seja, na hora de você entrar em contato com o prazer, que o prazer real te traz o quê? Te traz orgasmo, te traz relaxamento, te traz, né, todas as substâncias hormonais que te relaxam, que te deixam bem, que te deixam feliz. Você associa isso, muitas pessoas associam, e a gente está cansado de ver em filmes, em reportagens, em documentários, ou até pessoas conhecidas, em que elas vão para um prazer com dor, né? Um prazer na relação sexual que tem a dor. Agora vocês vão falar, mas isso está errado? Não está errado. Mas a concepção do prazer é um prazer que não está relacionado com a dor. É um prazer, por exemplo, vamos tirar da região da questão sexual, né? Tem um trabalho de uma mulher que se chama Sensar. E ela fala, a gente pode ter prazer em tomar um café e ter um orgasmo tomando aquele café. O que é o orgasmo? É você estar ali inteira, completa, totalmente relaxada. Não, a gente pegou, né, por toda essa construção que a gente vem conversando com vocês, e associa ela à dor. Então, a dor está associada ao quê? A adrenalina. A dor está associada ao quê? A cortisona. A dor está associada ao quê? A sofrimento, né? Ou seja, a total distorção da dor. E a gente tenta trabalhar dentro, né, quem trabalha com a sexualidade, para mostrar que existe uma sexualidade sagrada, desassociada da dor. Né? E isso é muito legal quando a gente começa a perceber, começa a trabalhar. Exatamente. Então, assim, a Zad trouxe esse exemplo, ainda bem que você citou, porque eu já estava esquecendo que a gente ia tocar na parte da sexualidade. A energia vital, ela é a energia sexual, né? Sim. Ela é a mesma energia. Então, se ela está lá casada com o sofrimento, isso vai ser representado também nas relações sexuais. Então, as maiores, né? Eu vou parafrasear uma terapeuta fantástica, que é a Claudette Nóbrega, que ela fala o seguinte, que as nossas maiores negatividades estão ligadas, eu acho que eu não vou conseguir falar do jeito que ela falava, e agora eu estou confundindo, eu acho que não era a Claudete, não, foi a Lúcia. A nossa maior negatividade está relacionada à nossa maior fantasia, nossas maiores fantasias sexuais. Então, as fantasias sexuais, elas são uma bela dica de qual é a sua maior dor.
Então, vamos dar uns exemplos aqui, né? Eu já fiz um trabalho de sexualidade, né, lá com a Claudete e tal, e a gente trabalhou a questão das fantasias. E a gente foi ver as fantasias, né, e eram muitos tipos de fantasias, né? Tem fantasia muito comum das mulheres, né, de estar sofrendo uma certa violência ali, tem até mulher que fala assim de ter a pegada mais forte, né? Tem essa fantasia, né, de levar tapa, enfim, algumas coisas assim. Tem fantasia, por exemplo, de urinar na pessoa, ou de receber, de ser urinado, né? Tem fantasia de ser estuprado, né? Tem muitas fantasias assim. Então, normalmente, o contrário, né? Eu tô falando isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir explicar isso direito, mas vou falar, já comecei, né? O contrário da fantasia geralmente tem a ver com a sua dor, né? Então, por exemplo, se você gosta de estar numa posição humilhante, talvez. Não, aí já não é o contrário, né? Ai, meu Deus, me embananei. Deixa eu ver se eu consigo Mas assim, às explicar vezes aqui, você está amiga. numa situação humilhante porque a sua dor é estar humilhado também. Acontece que a gente também inflige essa dor. Quando a gente tem uma dor, a gente acaba causando essa dor no outro também. Então, às vezes, você gosta de humilhar na relação sexual, mas porque a sua dor é ser humilhado, né? E está relacionado com o seu prazer. Então, você também quer dar prazer ao outro. Então, é tipo um círculo, é uma mistura ali, né? Exato. Quer clarear um pouco mais isso, Cruz? É, é a Claudete mesmo que falou, né? Que colocou essa questão, que onde estão as nossas dores, a gente consegue fazer um trabalho bem legal quando a gente começa a olhar essas fantasias sexuais. Porque, por exemplo, para a mulher, na região do útero, né, estão os nossos registros ancestrais. Então, muitas vezes, tem dores ali registradas. E quando você tem o ato sexual ou, né, um movimento, né, dessa energia sexual, essa dor pode vir à tona. Por isso que as pessoas às vezes não entendem por que estavam bem, tiveram uma relação, né, com uma pessoa e a partir daí começaram a ter sonhos, né, que os sonhos traz muito material de inconsciente, começaram a perceber que ficaram mais emotivas. Muitas vezes, o próprio ato sexual, por incrível que pareça, pode trazer, né, referências de algumas memórias. E quando a gente tem consciência disso, a gente pode acolher essas memórias, né? A gente não é uma criança que vai sofrer por sentir essa dor. A gente pode o quê? Acolher essa dor. Então, eu acho que é bem legal quando a gente começa a descobrir isso, né? Segundo alguns estudos, falam que a mulher, por que a mulher tem tanta essa questão do orgasmo no, né? Que a mulher, quando ela sente orgasmo, é como se ela se apaixonasse toda vez que ela sente orgasmo. Então, ela tem uma relação, né, de orgasmo e sexualidade muito forte. Então, se eu não tenho essa conexão comigo, se eu fico conectada ao prazer negativo, eu não me permito sentir prazer. E às vezes eu quero que o companheiro me forneça esse prazer. E na verdade, não, sou eu que estou fechada, porque eu estou associado a esse prazer, né, negativo, a essa dor. Então é muito interessante quando a gente começa a fazer essas descobertas. Ou seja, né, que nem falaram aí antes, né, é uma grande autorresponsabilidade, né, autoconsciência, autopercepção, né, são esses os presentes que a gente tem aí todo dia e que muitas vezes a gente não utiliza, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu tento muito passar aqui no meu perfil é essa importância do autoconhecimento, sabe? Porque o nosso lado emocional, ele é muito negligenciado, a gente deixa ele muito de lado. E, na verdade, a gente está deixando a gente de lado, a gente está deixando de se cuidar, está deixando de se ouvir, está deixando de se dar atenção, né? Então, pense que você é uma criança e você não olha para você não escuta o que a criança está falando, você não dá atenção, ela mingua.
E isso é a causa maior do nosso sofrimento, da nossa felicidade, né? Então, o autoconhecimento é importante, porque essas dores, sofrimentos, mostram feridas. Então, se você não olha para essas feridas e não cuida, você está andando por aí machucado e está se permitindo se machucar ainda mais, você está se machucando, deixando os outros te machucarem, e você fica totalmente inerte, né, à vida, você não tem controle da sua própria vida. Então, é muito importante a gente investir nisso. A gente tem alguns minutinhos para cair a live, que é no máximo 1 hora, e eu queria abrir para perguntas, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém que está aí agora, algumas pessoas aí. Quer falar mais alguma coisa enquanto vê se alguém digita alguma coisa aí, Zádio? O que eu queria sugerir é que as pessoas fizessem, né? Fizessem aquele diáriozinho da emoção, né? Começassem a anotar, né? Que prazer negativo, qual foi o fato, qual foi o sentimento, né? Para começar a perceber quais são esses padrões, né? Um primeiro movimento, né? Uma primeira tomada de consciência. E quando a gente escreve, a gente materializa, a gente traz para a consciência. Isso. E você pode já começar até em alguma situação que tá causando sofrimento, né? Você pode começar a se perguntar e começa se perguntando, onde que está o meu prazer nisso aqui, né? E pode ser que a resposta não fique clara, pode ser que você não enxergue, mas aí você joga essa resposta para o universo, um desejo sincero de descobrir, fala com você mesmo, assim, quero de verdade saber onde está a minha contribuição, onde está o meu apego a essa situação. Se você fizer jogar isso para o universo, que eu chamo também de oração, né? Que não é para alguém, não é para você, é para o universo, é você manifestando o seu poder e o seu direito de saber sobre você mesmo, a resposta vai vir. Pode vir rápido e pode demorar um pouco, mas a resposta vai vir. Então, é se perguntar mesmo. O autoconhecimento ele é muito de pergunta, do diálogo interno. Você perguntar para você e se você ficar atento, a resposta vai vir com certeza. É só você testar que você vai ver que isso acontece. Na psique, né? A resposta, o cérebro, quando você faz uma pergunta, né? Ele te dá uma resposta. É bem interessante isso. Exatamente. E às vezes, quando o cérebro não está pronto para dar essa resposta, né? Quando está muito enterrado ali, você pode ver escrito no outdoor, ou alguém chega te mandando uma mensagem, né? Ou vem um texto. Que são as sincronicidades. Vem um texto, vem uma pessoa exatamente com aquela situação. Ó, tem algum texto aqui, deixa eu ver. É possível que as pessoas inconscientemente recriem situações de sofrimento e dor por ser a forma que elas conseguem sentir algo, ou seja, só alcançam alguma emoção através do sofrimento? Super é possível. Muito possível, sim, viu? Desculpa, é porque é Clara, né, Clara? É porque tá, o seu nome no Instagram ele é colado com o seu sobrenome, eu não sei. É possível sim, as pessoas que são dotadas, gostam de intensidade, é porque elas têm uma certa dificuldade de sentir o que é sutil, o que é leve. Então, essa intensidade e o sofrimento, a violência, traz muito disso, né? Vai fazer com que ela se sinta viva, com que ela se conecte mesmo com essa sensação. Quer falar, Zade? E tem uma coisa que a intensidade, ela causa uma sensação. Então, quando você está num processo, numa relação, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, de uma relação de prazer negativo, onde já chegou no nível de desrespeito, de briga, né, de confusão, e você termina essa relação e entra numa relação onde tem equilíbrio, onde tem harmonia, onde tem respeito, eu já vi vários clientes querendo voltar para a relação antiga, porque acha que não consegue, né? Aqui não tem nada. E muito pelo contrário, como a gente associou prazer à dor, o amor, ele é leve. O amor, a gente fala, né? Que a intuição, ela sussurra. O ego, ele grita, né? Então,
como é interessante essa percepção. Por que que quando está calmo, você sabe aquele ditado, eu ia falar isso, eu esqueci, agora eu lembrei, né? Aquele ditado, quando as coisas começam a dar certo, tá tudo fluindo, tá tudo bem, aí você para por um instante, aí vem o seu ego e fala assim, tá bom demais para ser verdade. Alguma coisa vai acontecer. Isso é um padrão que quem nunca, né, falou isso, né? Então, Isso é crença mostra também, né? isso. Uhum, uma crença. Isso é Por que que crença. não pode ser tranquilo? Por que que não pode ser leve? Tem que ser tudo com muito peso, com muita carga, com muita culpa, com muito sofrimento. Exatamente. Camila completou aqui. Essa intensidade pode ser confundida com vício em adrenalina, na verdade? Pode. É porque, assim, a gente aqui exatamente, autossabotagem. A gente aqui da psicoterapia holística, a gente não usa muito os termos usados na psicologia, mas a psicologia dá muitos nomes, muitos rótulos, né, para essas coisas, né? Então, às vezes, pode chamar isso de vício, em adrenalina, não sei, né, quais são, mas assim, pode ser sim, confundido sim. E tem mais uma coisa que eu queria completar, espero que não caia aí. Se cair, gente, um beijo, tá? Uma coisa, sofrer, sofrer, ter uma vida cheia de situações, né? E eu vou falar por mim, porque eu já identifiquei isso em mim uma época. Minha vida, gente, era muito conturbada, tá? Hoje, graças a Deus, eu já alcancei uma certa estabilidade, uma harmonia. Mas assim, ter problemas também me trazia uma sensação de ser especial. Porque olha como eu sou forte, né? A minha vida acontece um monte de merda e eu tô sempre aqui, eu tô sempre resolvendo. Então, ainda tinha isso, sabe? Esse prazer em ser, esse sentimento de especialidade que eu não queria largar por conta de ter muitos problemas, muitas dores. Eu já fui muito criticada, porque quando eu iniciei o autoconhecimento, assim, logo eu já entrei logo nos processos, eu tinha muita catarse, né? E as pessoas estavam lá muito vivendo no amor e tal. Eu falava, não, Dani, isso aqui. Mas assim, também tinha o desejo de limpar mais rápido, e quando você quer limpar mais rápido, você cai muito nas coisas, mas também eu percebia esse sentimentozinho assim de especialidade, sabe? Sou especial por causa disso. Tem mais uma pergunta aqui, Zad. Qual que é? Que eu não estou vendo aqui, não. Cheguei há pouco, não sei se cabe a minha pergunta. Esse prazer negativo se aplica a vícios, tipo tabagismo? Responde aí, Zad. Olha, o prazer negativo, o que que é o vício? O vício é você querer colocar algo em você de um lugar que está vazio. Então, se eu não sinto que eu estou integrada, uma coisa que a gente até esqueceu de falar, né? Que é o quê? Existe, gente, para a gente se tornar inteiro, a gente tem sombra e tem luz. E a integração desses dois é que nos torna seres inteiros. O que que a nossa educação fez? Fez a gente olhar para a nossa luz e negar a nossa sombra. E à medida que a gente for fazendo isso, a gente não foi acolhendo esses padrões que também são nossos. A partir daí, o que que a gente cria? Cria uma desconexão de quem nós somos. Luz e sombra, certo e errado, bom e mal, né? Nós somos tudo isso, nós somos esse ser completo. E aí o que que acontece? Quando eu começo a distanciar de mim, começa a ter o quê? Eu estou falando de uma forma muito simples, tá? Começa a ficar um vazio e a gente tenta preencher este vazio como? Com vícios, ou é bebida, ou são gastos, ou são drogas, coisas para me tirar dessa desconexão, dessa rejeição, dessa não aceitação de uma parte minha. Olha só olha o que a Camila colocou. Meninas, poderia passar horas ouvindo vocês. Gratidão. Gratidão a você. A gente está muito feliz de estar aqui. Você completou aquela frase que eu te falei? Quando eu te interrompi, você completou o seu raciocínio? Sim, é só para as pessoas entenderem essa desconexão e a gente vai, né, tendo essa. A gente usa as máscaras, as defesas, aí a gente vai desconectando de quem realmente a gente é, não dentro das convenções, né? A gente vai perdendo a nossa verdade para acolher a verdade da sociedade, a verdade da família, enfim. E a gente vai usando essas máscaras, a gente vai usando essas defesas, vai se desconectando
E aí eu não sei quem já não, né? Eu muitas vezes senti aquele vazio interno, né? Aquela desconexão comigo. E aí você acaba o quê? Criando artifícios para ver se uma festa te preenche, para ver se uma roupa nova te preenche. Quem nunca brigou com o namorado foi pro shopping comprar uma roupa nova, ou cortar os cabelos, né? Ou fazer uma maquiagem para sair toda bonitona. Por quê? Porque a gente quer ver se preenche esse vazio. Então, está sim relacionada a esse prazer negativo. Não só a ele, mas a todo esse contexto que existe por trás. Eu tentei explicar de uma forma bem simplificada. E aí, o comentário do Tikanashiro, né? E para quem não sabe, Tikanashiro é meu digníssimo marido, tá, gente? Ele uniu as duas perguntas, né? Porque uma pessoa perguntou se você tem dificuldade de sentir, com a Camila, né? Dificuldade de sentir. Então, você acaba criando esse mecanismo. E a outra falou sobre vício. Então, o Thiago ele é exatamente isso. Ele tinha dificuldade de sentir e ele desenvolveu um vício em paixão. Por quê? Porque a paixão é forte, a paixão faz você sentir com mais força, né? Então, ele era viciado em se apaixonar. Então, ele se relacionava, né? Ele se apaixonava, sentia. Aí, depois, quando a paixão se transformava, ele não sentia mais. Então, ele precisava buscar uma outra paixão, sabe? Era uma forma compulsiva de recriar. Graças a Deus, ele parou com essa palhaçada. E tenho dito. Ai dele! Sim, claro, paixão, pura dopamina. Por isso que hoje, que a gente chama de Eros, né? Falando nisso, aproveitando aí um ganchinho, né? Claro, falou de sexualidade, né? A gente dá uns ganchinhos aqui. O Eros é essa energia da paixão, né? Essa energia que conecta, essa energia que faz a gente ter curiosidade de se aproximar do outro. Só que as pessoas só querem viver no Eros. As pessoas não querem viver a transição do Eros para o amor, né? Elas só ficam ali no Eros e no sexo. Eros e sexo. E o Eros, na verdade, é a ponte entre o sexo e o amor. Se você não tem um bom sexo numa relação, o Eros não se sustenta. Mas se você não tiver amor também numa relação, o Eros também não se sustenta. Imagina como se fosse uma fogueira bem grandona, quando você sabe aquelas borboletinhas no estômago, né? Aquele frio na barriga, aquela saudade, né? Enorme que a gente tem da pessoa quando a gente está apaixonada, ela vai ficando uma fogueira que ela não pode se apagar. Porque senão o interesse, o respeito, a curiosidade pelo outro, você acha que conhece o outro, a gente nunca vai conhecer o outro. Nunca, nunca, nunca. Porque a gente nunca se conhece por completo, imagina o outro ser humaninho. E aí, exatamente, a partir daí, a gente fica naqueles que a gente chama, inclusive tem um livro chamado Amores Líquidos, né? Que é só no Eros. Eu apaixonei, vivi a paixão, e aí a paixão afenece, próximo. Aí eu apaixonei, Eros, paixão, desapaixonei, próximo. E aí a gente vai descendo esses amores líquidos. Osade, você deu muito spoiler, porque eu acho que a gente devia voltar para falar sobre outros assuntos, por exemplo, relacionamento, eros, amores, sexo, né? Você toca um pouco aqui? Claro! E vocês querem, gente? A gente pode voltar. Eu acho que quer, hein? Eu acho que quer. A Ana Alicia tinha me dito que queria que a gente continuasse respondendo, mas eu estou esperando a pergunta dela. Porque eu não recebi. Você vai perguntar, Analícia? É porque é o seguinte, eu não posso ficar mais muito tempo porque minha filha está me esperando e ela precisa dormir. Ah, Clara, por favor, umas 3 horinhas de live. E a Júlia tá rindo aqui. Então, Analícia, muita conversa para mais de hora, né? Qual é o assunto, meninas? Relacionamento ou sexualidade? Sexualidade eu não é minha especialidade, mas a Zade pode falar, de repente pode trazer a Darisha também, né?
Convidada Alicia. Ah, já respondeu. Que bom. Luísa. Beleza, Analícia. Ah, que ótimo. Então, gente, vamos terminar por aqui. Sade, muita gratidão, foi muito gostoso. Adorei. Eu nem sabia que a gente ia ter tanto papo assim. Eu achei que fosse acabar mais rápido, né? Né? Uhum. Mas eu adorei. Muito obrigada, viu? E aí a gente combina de você voltar de novo, tá bom? Tá bom, combinado. Um beijo para todas. Beijo. Boa Tchau pra noite. vocês. Boa E se vocês noite. quiserem lá no meu. Eu tô com um probleminha no Instagram, porque bloquearam minha conta, mas eu vejo o que vocês mandarem, tá? É Xerezade_terapeuta, com CH, Isso. tá bom? E outra coisa, a Zad faz parte do Atman Consciência e Tantra, que trabalha a sexualidade sagrada, né? Então, visitem lá o site, o perfil deles, né? Tem muita coisa legal, é muito importante trabalhar a sexualidade no trabalho do autoconhecimento mesmo, né? Então, visitem lá, visitem a página da Zad, segue a Zad lá, né? Comenta, curte, faz tudo conforme o script. Manda direct, pergunta que ela responde tudo. Ela é ótima. Estou começando agora, gente, no Instagram, então, né, eu ainda estou engatinhando. Gente, um beijo, viu? Obrigada pela presença de todos. E vamos deixando temas aí que vocês queiram que a gente fale. Você viu que papo aqui não falta, né? É. Então é isso. Deixa temas, o que vocês querem. Ai, foi mal. Eita, a Erenira me briga, porque ela fala que eu não posso bater aqui na mesa e eu bato sem querer. Deixa temas que aí eu tô querendo fazer uma live por semana, trazer convidados, tá? Então vocês vão deixando aí o que vocês querem saber, porque papo aqui não falta. Um Tá bom? beijo, gente. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau.